Essas 23 criptomoedas são competidoras da Ethereum, e algumas são tão promissoras e estão tão baratas que não seria exagero dizer que é quase como poder voltar no tempo e comprar Ether por $10. Claro, só algumas dessas moedas têm chances reais de competir, e para descobrir quais são elas, eu passei uma semana pesquisando todas as 23 criptomoedas, e então criei uma planilha com pontuações para 12 aspectos de cada uma das criptomoedas, e é justamente essa planilha que vai servir para a gente ranquear essas criptomoedas de Layer 1 da melhor para pior. E como nós vamos analisar e ranquear as competidoras da Ethereum, vamos começar com ela mesma. Assim a gente consegue entender melhor os critérios de avaliação e podemos definir as pontuações de cada um desses aspectos, o que é uma coisa importante porque é justamente esses dados que a gente vai usar para comparar as outras criptomoedas. Bem, essa aqui é a planilha e como vocês podem ver, vamos analisar 4 aspectos principais de cada projeto: sua qualidade técnica, ecossistema, o upside dela, ou seja, o quanto o token consegue subir, e a confiabilidade. Começando a análise da Ethereum pela qualidade técnica, nós vamos avaliar se o projeto possui as features desejadas em uma Layer 1 ideal, se ele é um projeto inovador e se ele lida bem com problemas técnicos. E bem, as features desejadas, no caso da Ethereum, resultou em uma nota de 7.8, porque ele possui contratos inteligentes, DPoS e também várias bridges, embora a gente tenha que colocar essa nota um pouquinho para baixo, porque a Ethereum não tem uma boa escalabilidade e interoperabilidade. Ela não tem uma arquitetura própria para isso. Em questão de inovação, ele tirou 8.67 de 10. Afinal de contas, a Ethereum é o projeto mais inovador de todos. Foi ele que introduziu os contratos inteligentes e isso foi simplesmente a inovação mais importante e impactante do mercado cripto como um todo. Só não vai tirar os 10 pontos inteiros porque os contratos inteligentes hoje em dia sozinhos não são o suficiente para a gente dizer que ele tem um diferencial competitivo. Na verdade, hoje em dia tem para tudo quanto é lado. Agora, em questão de gestão de problemas técnicos, ela tirou 6.25 de 10. A gente já teve vários problemas graves acontecendo, porém eles foram resolvidos rápido e, além disso, eles são bons em evitar novos problemas. Por isso, acredito que 6.25 é uma nota justa. Fazendo a média, ficou 7.57 de 10. Para avaliação do ecossistema, a gente vai analisar o quão grande é esse ecossistema, o quão rápido esse ecossistema está se desenvolvendo e, por fim, o quão completa é a infraestrutura deste ecossistema. Em questão de número de dApps, a nota foi 10 de 10, porque a Ethereum é simplesmente o maior ecossistema e não é por pouco não, é muito. Em questão de crescimento do ecossistema, ficou com 7 de 10. Mesmo já tendo o ecossistema, que é de longe o maior, ela consegue se manter relevante, ela consegue se manter crescendo com o TVL, que, cara, só aumentou. E em questão de infraestrutura, também foi nota 10 de 10, porque a Ethereum tem o ecossistema mais completo de todos. E em questão de nota ali no geral, né, com a média ficou 9 de 10 para o ecossistema. Quanto ao quanto o projeto consegue ter uma valorização, a gente analisa o tokenomics e o upside em questão do market cap ali, né, quanto ele ainda tem de espaço para subir. E a Ethereum tirou nota 8 de 10 em tokenomics, porque ela tem muita utilidade pro token boa e agora ele possui queimas, né, depois de 2022, se não me engano, embora o token não seja 100% deflacionário. Agora, em questão de upside, o quanto o projeto consegue crescer por causa do seu valor de mercado, eu coloquei nota 0.5 de 10, porque é muito difícil ter espaço para crescer se a gente já tem 274 bilhões de dólares em valor de mercado. Por isso, a nota final na parte de upside ficou 5.17 de 10, já usando a média. E por fim, para avaliar a confiabilidade do projeto, a gente vai analisar a transparência da governança também, a transparência em questão de comunicação com a comunidade, e a gente tem nota 10 de 10 em governança, porque a governança da Ethereum é 100% transparente. Eles sempre estão participando de entrevistas, sempre estão dando satisfações para a comunidade, eles realmente prezam bastante por isso. E também a parte da comunicação 10 de 10, porque eles também são um projeto extremamente presente, extremamente interessado em mostrar ali que eles estão se importando. E a nota final da confiabilidade fica 9.43 de 10. Se a gente fizer a média do projeto inteiro, a gente tem 7.79 de 10. E isso, eu já vou dar o spoiler para vocês, é a maior nota de todos os projetos dessa lista. Por isso, não tem nenhum outro lugar que ele pode ficar além do S-Tier. Bem, agora a gente já entende como que vão funcionar essas avaliações e por isso, acredito que a gente já pode começar a avaliar os projetos. E tirando as criptomoedas ou mais novas ou menores ali, todas elas estão disponíveis para negociação no
trade de futuros da Prime XBT, que é a nova patrocinadora aqui do canal. Para começar, eles não exigem KYC, aquele processo de verificação que, cara, tira muito da nossa privacidade. Além disso, ele não tem laços com o governo brasileiro, tem uma taxa baixíssima de 0,05% e eles têm o depósito em Pix e também dá para comprar a criptomoeda direto com o cartão de crédito. Se você faz trade de criptomoedas e você está querendo uma exchange profissional que tem um ambiente que respeita a sua privacidade e que vai dar as melhores ferramentas para você conseguir fazer o seu trade com paz, então a Prime XBT é a exchange para você. Eu tô deixando o link para você criar o seu cadastro aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Número 22, BNB. A BNB se saiu bem também, mas, em qualidade técnica, ela tá num ponto interessante de diferenciais competitivos hoje em dia, porque ela tem uma escalabilidade grande, algumas capacidades interessantes em termos de interoperabilidade, mas em termos de inovação, ela não tem praticamente nenhum. Ela não adicionou nenhuma tecnologia interessante e ela acabou se valorizando muito bem, não necessariamente por causa da qualidade dela como rede, mas ela se desenvolveu mesmo, foi por causa da intervenção da Binance. Né? Então, ela tirou uma nota boa aqui em ecossistema. Atualmente, ele é um ecossistema bem grande, mas tem outras criptomoedas que cresceram tanto que acaba ofuscando um pouquinho esse desenvolvimento da BNB Chain e eu não tenho a possibilidade de dar uma nota muito grande aqui, porque tem outras criptomoedas que merecem tirar notas muito mais altas. Em termos de upside, ela também não tem muito mais para onde ir, porque ela tá com 76 bilhões de market cap e, por outro lado, ela tá tendo seu market cap comido pela Solana e pela Toncoin. Em termos de confiabilidade, ela recebeu uma nota até que alta, mas ela é muito centralizada, não tem o que falar, não tem como falar. Tanto que o próprio CZ chegou a falar várias vezes e instituiu esse termo no mercado de CDeFi, que seria um DeFi centralizado. Eles acabam admitindo que a gente está falando de uma criptomoeda bem centralizada e não tem muito para onde fugir. Por termos de ser tão centralizado, acredito que ela não merece uma nota tão alta e por isso a gente vai ter que colocar ela aqui no B tier. Número 21, Solana. A Solana é uma criptomoeda interessante e, em termos de qualidade técnica, ela recebeu essa nota de 6,53 porque ela introduziu o modelo de Proof of History, o que faz a rede ficar muito rápida, muito barata e ainda por cima, eles ainda estão vindo com uma atualização interessante chamada FireDancer, que vai colocar sharding. Se a Solana conseguir implementar isso, aí a gente está falando de uma criptomoeda que tem várias introduções inovadoras. Em termos de diferenciais competitivos, ela também ficou com uma nota alta, porque a gente está falando de uma criptomoeda que atualmente é a mais escalável do mercado. Ela até tem alguns problemas técnicos, mas ela recebeu uma boa nota em qualidade técnica. Em ecossistema, ficou uma nota boa também, porque eles estão com um ecossistema já grande, eles têm mais de 100 dApps listados ali no DeFi Lama, e eles estão com um ecossistema crescendo muito. Em termos de TVL, total valor trancado, eles receberam ali um aumento de mais ou menos 2.500% entre o final de 2023 e hoje em dia. Em termos de upside, ela tem um upside bem maior do que as outras duas, só que esse upside vem de uma maneira diferente. Por quê? A Solana já está com uma capitalização de mercado muito grande. Entretanto, o ecossistema dela vem crescendo tão rápido que é impossível não dar uma nota maior do que BNB e Ethereum, porque esse crescimento do ecossistema adiciona ao upside. E além disso, a gente ainda tem outra coisa importante. A gente está falando de uma criptomoeda que está ativamente roubando fatia de mercado, tanto da Ethereum quanto da BNB Chain. Então, eu acredito que ela merece uma nota mais alta por causa disso, em termos de upside, mesmo ela já estando com uma capitalização de mercado muito alta. Em termos de confiabilidade, a equipe é bem transparente, interage bastante com a comunidade, então ela é uma criptomoeda que merece receber uma nota grande e por isso ela recebeu essa nota de 6,42 e exatamente por isso eu acredito que ela merece ficar aqui no Tier A. Número 20, Near. A Near Protocol também recebeu uma nota alta, recebeu uma nota de 6.3 e eu vou explicar como um todo agora por que ela recebeu essa nota tão interessante. Ela é uma criptomoeda que tem várias soluções e ela tem um diferencial competitivo bacana atualmente, embora ela não tenha introduzido grandes tecnologias. Por isso ela recebeu uma nota boa nessa parte de qualidade técnica e ecossistema acabou ficando baixo, mas isso é porque ele ainda não tem um grande ecossistema estabelecido. Está crescendo bastante,
Em termos de TVL, ela evoluiu bastante, mas ainda não tá a todo vapor. Ela tem muito para onde melhorar, ela tem um upside muito grande e tem um time que parece ser bem confiável também. Então, exatamente por isso, ele recebeu uma nota interessante e por isso eu vou colocar ela aqui no A-Tier ou no topo do B-Tier. Número 19, Tezos. Ela recebeu uma nota alta, recebeu uma nota mais alta, inclusive, do que a Near Protocol e quase tão alta quanto a Solana. Por que que ela recebeu isso? É impressionante o quanto que ela consegue ser boa em vários quesitos diferentes quando a gente está falando da qualidade técnica, do ecossistema, upside, confiabilidade. Ela, num overall, é uma criptomoeda boa. Tanto que ela tirou, olha, 7.12 no quesito de qualidade técnica, no quesito de ecossistema, acabou ficando um pouco menor, mas em quesito de upside ficou grande e confiabilidade também. Eles não tiveram muitos problemas técnicos, eles fizeram introdução de uma ou outra tecnologia inovadora, pelo menos na época do lançamento, né? E principalmente ela está com uma capitalização de mercado bem baixa, olha só. A gente encontra ela aqui com 685 milhões de dólares em termos de valor de mercado. É uma criptomoeda que tem um upside bem interessante e tem mostrado um crescimento bacana em termos de TVL. Exatamente por causa disso, eu acredito que a gente está num momento de oportunidade. Se a gente olhar aqui no próprio gráfico, a gente pode observar que ela está numa all-time low praticamente. Ela tem muito para onde crescer. Exatamente por causa disso, eu vou colocar ela aqui no A-Tier. Número 18, Toncoin. A Toncoin é uma criptomoeda que eu analisei ela recentemente aqui no canal e eu gostei bastante dela, tá? Ela tirou uma nota baixa, mas é uma nota que poderia ser alta em vários outros quesitos. Ela não tem, em termos de qualidade técnica, uma grande inovação que ela trouxe para o mercado. Tem características interessantes e um diferencial competitivo bacana, mas, infelizmente, ela não está numa situação em que ela pôde ter uma nota muito alta em termos de qualidade técnica, mas ela se destaca bastante em outros quesitos, como por exemplo o seu crescimento. Ela foi a criptomoeda que teve o TVL que mais cresceu dentre todas, se não me engano, por isso ela inclusive recebeu uma nota 10 nesse aspecto, mas ela ainda está com um ecossistema pequeno, ela ainda tem muito para onde melhorar e por isso eu acabei dando uma nota baixa em termos de ecossistema e upside, mas ela ainda tem um upside muito interessante, porque ela está numa capitalização de mercado alta, mas ela ainda tem muitas caixinhas para ser preenchidas em termos de fundamentos. E exatamente por isso eu acredito que ela é uma boa criptomoeda, mas ela vai ter que ficar aqui no B-Tier. Número 17, Internet Computer. Internet Computer é uma criptomoeda polêmica. Pessoalmente eu não gosto muito dela, mas para a gente avaliar ela, preciso ser neutro, né? Ela tem um diferencial competitivo muito interessante, ela é uma criptomoeda que está com uma grande escalabilidade, capacidades de interoperabilidade e por aí vai, mas ela não teve nenhuma grande inovação. Por outro lado, ela tem um ecossistema que está crescendo bastante, o TVL dela aumentou muito, porém é uma criptomoeda muito centralizada, sabe? Ela é centralizada em todos os aspectos do começo ao fim. Exatamente por isso eu não duvido nada que esse crescimento todo de um ecossistema dela pode ser uma coisa inorgânica, né? Pode ter sido injetado capital ali dentro, mas é um crescimento que aconteceu e é inegável e exatamente por isso ela tirou uma nota boa. Em termos de confiabilidade, para mim a descentralização é uma coisa muito importante no meu quesito de comparação. Ela é uma criptomoeda que tem uma equipe bem estabelecida, é uma equipe pública, é uma equipe formada por profissionais ótimos, então é impossível não dar uma nota boa nisso também. Por mais que eu não queira, ela recebeu uma nota alta. Mas como é a minha tier list e eu faço o que eu quiser nessa lista, eu não vou colocar ela aqui no A tier, por mais que ela merecesse em termos de nota. Eu vou colocar ela aqui no B tier, ela não merece estar no B tier por termos de nota, mas eu quero colocar ela no B e se você não gostar, você pode vir aqui em casa tirar satisfação comigo. Número 16, Cosmos. Cosmos foi uma criptomoeda difícil de fazer essa análise e colocar aqui na nossa planilha. Por quê? Ela é uma criptomoeda que tem características de Layer 1, mas ao mesmo tempo ela não tem. Porque ela não é, ela é uma criptomoeda de Layer 0. Mas eu inventei de colocar ela assim mesmo porque eu gosto dela. E ela acabou recebendo uma nota alta, né? A gente tá falando de 5.92, a maioria tirou menos do que isso. Ela tem uma qualidade técnica excelente, é bastante inovadora, porque
porque ela é a criptomoeda que mais trouxe meios de termos interoperabilidade dentre todos, e ela tem um diferencial competitivo muito grande hoje em dia, porque ela também é uma criptomoeda que se desenvolveu bastante na questão de interoperabilidade, e ela tem várias criptomoedas que são gigantescas hoje e que utilizam o SDK da Cosmos, e por isso ela tem um ecossistema que se abrange muito mais do que só o ecossistema dela. Só alguns exemplos, tá? A gente tá falando de BNB Chain, de Tor Chain. Terra era uma criptomoeda gigantesca, né? E ela também foi construída por base nisso, e a gente tem umas 40 atualmente. Então, ela não tinha como receber uma nota baixa em termos de qualidade técnica, e em termos de ecossistema, infelizmente ficou devendo. Porque ela tem um ecossistema próprio, ela tem dApps que funcionam na sua blockchain, porém esse não é o grande foco dela, né? Por si só, não teve um grande crescimento no seu ecossistema próprio, embora no seu ecossistema de blockchains todas elas tiveram um bom desenvolvimento. É uma questão engraçada, porque ela é boa e ao mesmo tempo não é, e ela acabou tirando uma nota que é uma nota alta e ao mesmo tempo não é. E exatamente por isso eu vou colocar ela aqui no fundinho do A-Tier. Dependendo, a gente vai dar uma repaginada aqui no final, dependendo, essa nota pode abaixar um pouquinho, tá? Número 15, Multiverse X. Multiverse X é uma criptomoeda interessante porque ela tirou uma nota boa em praticamente tudo, mas não foi exatamente o mais alto possível em vários aspectos. Ela não tem nenhum destaque absurdo, porque em termos de tecnologia, ela tem mais ou menos tudo que a gente espera de uma Layer 1, mas não introduziu nada absolutamente inovador a ponto de precisar ser reconhecido de qualquer jeito. Ela tem um ecossistema que está se desenvolvendo bem, porém, ela ainda está com um ecossistema muito pequeno e, cara, não tem muito para onde fugir. Infelizmente, ela não pôde tirar uma nota muito grande nesse quesito de ecossistema, embora ela esteja apresentando um grande crescimento. Agora, em termos de upside, ela se destaca bastante, porque está com uma capitalização de mercado bem baixa, na posição de número 74 no CoinMarketCap, tá? Com uma capitalização de mercado de 781 milhões, e ela tem muito para onde crescer. Ela pode ser considerada confiável, o projeto ele é transparente, ele se preocupa em manter uma comunicação aberta com a comunidade, por isso ela recebeu uma nota de 6.18 e vai entrar aqui na parte de A-Tier. Número 14, Algorand. A Algorand, ela foi uma das primeiras criptomoedas que não teve um crescimento bacana no ecossistema e também não tem um grande volume ali. É um ecossistema pequeno e ele não está em um amplo crescimento. Na verdade, ela está com um crescimento praticamente zerado. Quer dizer, não é zerado, mas ele tá andando de lado, sim, sabe? Então isso abaixou bastante a nota. Se a gente olhar aqui na nota do ecossistema, ele tirou 2.10. Por outro lado, ela não teve nada que puxou demais a nota dela para cima. Ela tem funcionalidades interessantes, tem uma qualidade técnica boa, mas ela não tá mostrando um grande crescimento. Ela tem um upside bom, tanto que ela tá aqui, ó, com um pouco menos de 1 bilhão. Isso é um market cap relativamente pequeno, se a gente comparar com essas outras aqui em cima, mas já não tá muito lá em cima também. Então, ela ficou no meio da tabela aqui com uma pontuação de 5.79 e por isso ela vai ficar aqui no B-Tier. Número 13, Oasis. Olha só, a Oasis, ela teve uma nota boa em praticamente todos, olha, 7.8 em qualidade técnica, em termos de ecossistema. Ela teve uma nota que foi para baixo aqui, o upside dela tá bem alto e a confiabilidade dela também ficou alta. É um projeto que se preocupa em interagir com a comunidade, ser transparente e tudo mais, então ela tirou uma nota alta nesse quesito, mas ela acabou ficando baixa aqui em termos de ecossistema, por quê? Ela tem um ecossistema muito pequenininho, ele não cresceu demais, na verdade, eu esperaria que ele crescesse muito mais por causa da capitalização de mercado dela, que tá bem baixa, olha, ela tá na posição de 124 com 430 milhões de dólares em market cap, e eu esperava que fosse mais, velho. Infelizmente não foi, mas o upside fica muito grande, porque a capitalização de mercado dela é bem baixa, teve algum crescimento no ecossistema, né, embora não tenha sido gigantesco, e, cara, é uma criptomoeda que tem um tokenomics relativamente interessante também, então ela acabou ficando com essa nota puxando um pouco para cima e por isso ela ficou com 5.99, que eu acredito que seja o suficiente para a gente colocar aqui no A-Tier ou no topinho do B. Número 12, Tron.
Tron é uma criptomoeda interessante porque eu gosto dela e não gosto ao mesmo tempo. Ela tem uma qualidade técnica interessante, ela tem uma escalabilidade boa, ela tem alguma capacidade de interoperabilidade, e ela só não teve nada de inovador que ela introduziu, então essa nota também não ficou muito pra cima, e ela também não tem um diferencial competitivo absurdo. Ela é boa, mas não é boa demais, sabe? Ela tem um ecossistema que já está bem estabelecido, é um ecossistema bem completo, embora ela tenha um grande problema de que ela é muito centralizada. É uma coisa esquisita falar de Tron, porque ela é amplamente utilizada no mercado inteiro. Praticamente todo mundo que me paga em criptomoeda por um motivo ou por outro faz esse pagamento por token USDT na rede TRC. É sempre na rede TRC, não sempre, né, mas é muito utilizado e é um ecossistema bem amplo. Agora, ele não teve um grande crescimento, ele não é gigantesco, então não tem muito para onde fugir. Ela ainda tem um upside legal, porque ela tem um tokenomics bom e ela teve um crescimento que existiu e não foi muito baixo no ecossistema, mas ela tá aqui no topo da lista, né? Ela tem 11 bilhões de dólares em capitalização de mercado e honestamente eu não estou percebendo que ela tá crescendo a ponto de tomar espaço das outras criptomoedas que tem um projeto maior. Assim, não é ruim, não é um projeto que eu apostaria contra ele, mas também não tem nada de muito especial e exatamente por causa disso ela vai ser a nossa primeira C-Tier. Número 11, Injective Protocol. A Injective teve uma nota alta em praticamente todos os aspectos e ela é uma criptomoeda interessante. Ela ainda está aqui na posição de número 45 no CoinMarketCap, mas ela teve um grande crescimento de preço agora em 2024. Olha, ela teve uma nota boa em qualidade técnica porque ela tem tudo que a gente espera de uma Layer 1, embora não tenha nada de absolutamente inovador, de quebrar assim o mercado a ponto de todo mundo só falar sobre isso, mas não é uma nota ruim e ela tem um ecossistema que ficou com uma nota pequena aqui, por quê? Ela ainda está com um ecossistema muito pequeno. Ela cresceu bastante, mas infelizmente o tamanho, né, o quão completo é esse ecossistema acabou ficando devendo porque ainda tem muito a crescer. E o upside ficou bem grande, por quê? Ela teve um crescimento excelente do ecossistema dela e isso acaba pesando bastante no upside também. Ela tem um tokenomics que tá interessante, então a gente está falando de uma criptomoeda que ficou com uma nota excelente e que ainda tem muito para onde se destacar. Acredito que a gente deva colocar ela aqui no Tier A. Número 10, Cronos. Bem, galera, a Cronos não tirou uma grande pontuação, como vocês podem ver. Parte do motivo para isso é o fato dela ser atrelada a uma exchange, né, que é a Crypto.com. E não tem nada errado em ser uma criptomoeda de exchange, mas isso sempre para mim vai ser um ponto que pesa contra o projeto. Afinal de contas, isso escancara que existe uma centralização no projeto. Seja em termos de governança, seja em termos de consenso, seja em todos os âmbitos possíveis, mas geralmente isso escancara exatamente esses pontos. A Cronos teve uma nota ok na parte de qualidade técnica porque ela tem todas as características importantes para uma criptomoeda de Layer 1. Entretanto, ela não teve grandes inovações, muito longe disso, na verdade ela só faz o básico do que uma Layer 1 necessita. Não tem um grande diferencial competitivo, tem tudo que você precisa, mas não tem nada de muito diferente. E em termos de ecossistema, ela não tem um ecossistema grande, na verdade é um ecossistema bem pequeno, mas ela teve um bom crescimento, tá? Em questão de volume de transações diárias, TVL e tudo mais, mas não foi aquela coisa absurda. Então, a nota do ecossistema acabou ficando muito baixa, o que, claro, é uma característica comum entre todas ali. Você pode ver que a única que tirou uma grande nota em termos de ecossistema é a Ethereum, porque ela tá disparado na frente em termos de qualidade do ecossistema, mas em termos de upside ficou no mais ou menos ali também. Ela é uma criptomoeda que está no meio da tabela aqui, não é exatamente a maior, também não é a menor, mas o tokenomics dele é um tokenomics aceitável. Entretanto, o crescimento do ecossistema não foi muito grande, então isso não adiciona o upside dele e também já não tem muito para onde subir. Então, é uma nota mais ou menos para uma criptomoeda mais ou menos. Ela ficou com 5.26, o que eu acredito que é o suficiente para a gente encaixar ela aqui como a nossa segunda criptomoeda no Tier C. Número 9, Avalanche.
A Avalanche é uma criptomoeda que eu gosto, tá? Eu acho ela interessante. Ela tem alguns aspectos que deixam a desejar, mas ela também tem coisas muito legais. Ela tem as funcionalidades que ela precisa e ela tem algumas coisas interessantes que ela introduziu que são novidades da Avalanche, como por exemplo, ela tinha uma grande questão relacionada com o judiciário, ela tinha também as subnets dela, ainda tem, né, no caso. São várias coisas que realmente foram inovadoras, são diferentes da Avalanche, ponto para ela. O ecossistema dela teve um grande crescimento em termos de TVL, de volume de transações diário e em quantidade de dApps, e tem um ecossistema que já está relativamente grande. Claro, é um ecossistema que vem da EVM. Em partes ela tá roubando aqui porque ela puxa do ecossistema da Ethereum, mas tá para quem quiser usar e a Avalanche soube usar. Ela tem um upside legal por causa principalmente do tokenomics dela e do crescimento que ela conseguiu ter em termos de TVL, transação e tudo mais, mas ela não tem muito para onde ir em termos de capitalização de mercado, porque ela já está aqui com 8,5 bilhões de dólares e acima dela só tem Tron, Cardano, Toncoin, Solana, BNB e Ethereum, e pessoalmente não é nada contra a Avalanche em si, mas eu acredito que ela não tem exatamente muitas condições de roubar espaço. Então, na minha visão, a Avalanche é uma boa criptomoeda. Ela teve uma nota alta aqui, mas ela não está acima daquelas. Então, eu acredito que ela poderia se encaixar aqui no fundinho também do Tier A. Número 8, Aptos. Pessoal, a Aptos é uma criptomoeda que está mais para menos do que para mais. Ela é uma criptomoeda que tem uma qualidade técnica muito boa, ela trouxe algumas inovações e ela também tem diferenciais competitivos. Até porque, em termos de qualidade técnica, a Aptos é praticamente tudo que ela tem a oferecer. Pô, ela herdou ali várias tecnologias que vieram dos falecidos projetos da Gin e da Libra, que vieram do Facebook e tudo mais. E ele também esteve interessante em termos de upside porque ele tem um tokenomics bom, não tá muito ruim, ele não tem muito mais para onde subir. Claro, ainda tem várias outras aqui que estão acima disso, mas na minha visão, ela vai ter uma dificuldadezinha de poder comer fatia de mercado de outras criptomoedas. E em termos de confiabilidade, ela é uma nota que pode até parecer na média aqui, mas se você observar, essa nota foi bem alta em várias criptomoedas, foi o que salvou muitos projetos, e o dela tá bem abaixo dessa média das outras criptomoedas que estão aqui na lista, porque ela é um projeto extremamente centralizado, não existe sombra de dúvidas nisso, e por isso eu reduzi essa nota. Agora, em termos de ecossistema, por que ela recebeu essa nota tão pequena? Ela tem um ecossistema enxuto que teve um grande crescimento. Se a gente observar aqui, ele teve uma nota 8 em termos de crescimento de TVL, volume de transações, embora não é orgânico isso. Mas enfim, o grande ponto que acabou puxando para baixo aqui, além do tamanho do ecossistema, foi o fato de que não é um ecossistema completo. Ele tem muito a desejar, ele não tem as grandes coisas em termos de ecossistema que a gente necessita. Ele não tem esse ecossistema montado, por isso a nota acabou ficando um pouco baixa, ficou com 5,68, e eu acredito que o lugar dela vai ser também aqui no C-Tier. Número 7, Cardano. Cardano é uma criptomoeda que eu sou famoso aqui no canal por falar bem sobre ela, e ela tirou uma nota alta, claro. Ela é uma criptomoeda que tem muito a oferecer em termos de qualidade técnica. Na verdade, eu diria que ela é uma das melhores nesse quesito, porque ela trouxe várias coisas que foram inovadoras. Pô, essa onda de projetos de Proof of Stake foi algo encabeçado pela Cardano. Ela revolucionou o jeito de fazer stake, inclusive agora está adicionando funcionalidade de governança on-chain, e existe muita suspeita de que ela possa conseguir repetir esse feito de revolucionar também os mecanismos de governança on-chain. Ela tem um diferencial competitivo interessante, que ela tem várias funcionalidades técnicas que brilham quando a gente fala da Cardano, e ela tem muitos pontos bons. Então isso acabou puxando a nota dela para cima. Em termos de ecossistema, ela ainda está com um ecossistema enxuto, embora esse ecossistema já esteja relativamente
extremamente completo. Tem pontos a desejar, claro, é um ecossistema que ainda pode crescer bastante e ele já teve um crescimento bem acelerado em termos de TVL, em termos de volume de transações, por aí vai. Ele cresceu bastante esse ecossistema, por isso eu acredito que é um projeto interessante. E ele tem uma nota boa aqui também em termos de upside, porque ele tá aqui em cima, tá com uma capitalização de mercado alta, bem alta, 12,4 bilhões. Entretanto, eu coloquei esse upside como uma nota mais alta do que vários outros. Por quê? Eu acredito que ela ainda tem muita possibilidade de desenvolver o seu ecossistema, e esse ecossistema já cresceu bastante. Então isso puxou bastante a nota para cima. O tokenomics dela também não é ruim, na verdade tá muito bom o tokenomics da Cardano, e é um projeto que ainda tem um espaço para crescer. Ela ainda pode comer uma fatia de mercado das suas competidoras, porque ela consegue competir em termos de qualidade técnica e em termos de confiabilidade também. O projeto é excelente. Exatamente por isso, eu não poderia colocar ela como uma nota baixa aqui de maneira nenhuma. Acredito que 8,48 é uma nota boa e ela tem uma pontuação aqui que, para mim, faz com que ela possa vir aqui para cima. Número 6, Polkadot. A Polkadot é uma criptomoeda excelente, também gosto demais da conta dela e ela também recebeu uma pontuação alta. Por quê? Em termos de qualidade técnica, a Polkadot é absurda, é uma das melhores disparado, porque ela tem diferenciais competitivos interessantes hoje em dia. Ela também adicionou várias coisas que foram novidades para o mercado, né? São inovações. Então, em termos de qualidade técnica, ela compete com pouquíssimas. Teve uma nota boa também em confiabilidade, se a gente olhar aqui, dá para perceber. Por quê? Ela tem uma boa comunicação com a sua comunidade, ela tem um mecanismo de governança on-chain, ela teve já vários fatores que possibilitaram aos usuários, à comunidade participarem de decisão de direção de que o projeto vai seguir. Além disso, ainda tem um ponto interessante que em 2023 ou 2022 ela conseguiu convencer o SEC a categorizar ela como um software ao invés de um ativo não regulamentado. Então, a Polkadot em termos de confiabilidade é muito boa também e ela perde aqui só na parte de upside e de ecossistema. Por quê? O ecossistema dela ainda é pequeno e esse ecossistema também é limitado porque ela tem uma quantidade fixa de parachains que podem ser preenchidas e isso é mais do que espaço suficiente para a gente ter um ecossistema completo. Mas os projetos da Polkadot não se destacam muito hoje em dia. Ela não teve um grande crescimento do seu ecossistema em termos de TVL, volume, desenvolvimento, tudo mais. Não tiveram muitos projetos sendo adicionados, na verdade é bem o contrário, então por isso a nota ficou baixa e a nota de upside também ficou baixa porque ela também não tem muito para onde subir. Além da Cardano, ela é uma criptomoeda que já está com uma capitalização de mercado muito alta, 7 bilhões de dólares, e por mais que ela consiga competir com essas aqui em termos de qualidade técnica, ela ainda não tem um ecossistema desenvolvido e isso é uma coisa que com certeza pode ser corrigida se a Polkadot der um jeito de preencher todas as suas parachains com projetos saudáveis que estão em franco crescimento. Com certeza ela consegue pular para o topo na lista, mas ela acabou ficando com uma nota boa, só que pior do que as outras. Por isso, ela precisa ficar aqui também. Número 5, Clayton. A Clayton é uma criptomoeda que está com uma capitalização de mercado pequenininha. Isso me fez acreditar que o upside dela seria gigantesco, e realmente é, só que tem alguns pontos que deixam a desejar e eu já vou mostrar para vocês agora. A Clayton teve uma pontuação aqui um pouquinho abaixo, porque ela tem as funcionalidades que a gente quer de uma Layer 1, mas ela também não possuiu grandes inovações e também não tem diferencial competitivo absurdo. Na verdade, essa criptomoeda e essas menores aqui em termos de ecossistema, todas, na minha visão, são criptomoedas que o grande ponto delas nunca foi estar aqui
competindo em qualidade técnica, em confiabilidade e tudo mais, mas ela tá fazendo o básico, vai. Em termos de ecossistema, a nota foi bizarramente baixa, por quê? Ela já não tem um ecossistema grande, mas o ecossistema ainda deu um jeito de diminuir absurdamente. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, isso aqui foi uma coisa que me decepcionou muito quando eu encontrei, e pra ser sincero, eu espero até que eu esteja olhando no lugar errado, mas no DeFi Lama, olha só o que aconteceu com o TVL dessa criptomoeda. Ela esteve lá na alta em 2021, mas hoje em dia mostra que o projeto está praticamente inexistente. Em termos de crescimento, isso virou um zero e isso trouxe aqui o ecossistema para baixo. Em Upside, ela não tem um tokenomics muito ruim, tem muito espaço para poder subir porque ela está lá embaixo. Entretanto, o projeto é praticamente inexistente em termos de TVL. Se a gente olhar aqui até o preço dela, mostra uma situação parecida. Olha só, em 2021 ela estava viva e depois praticamente morreu. Parece ter um pump and dump. Então, para ser sincero, eu tô até pensando em diminuir ela aqui, mas a nota já ficou tão baixa que eu não vou nem mexer. A nota ficou 4,64 e por isso a Clayton vai ser a primeira criptomoeda no Tier D. Número 4, Phantom. A Phantom é uma criptomoeda que aconteceu uma tragédia com ela, tá? Por que aconteceu uma tragédia? Ela era uma criptomoeda com um projeto excelente, mas infelizmente aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com a Clayton. Ela praticamente morreu entre esses ciclos que a gente teve. Em 2021 ela estava toda, mas hoje em dia ela não tem muita coisa que pode sustentar. E se a gente vier aqui no DeFi Lama também olhar a parte de TVL dela, a gente pode observar a mesma coisa. Olha, em 2021 e 2022 ela brilhou, mas depois parece até um pump and dump. Isso foi uma coisa que aconteceu. Se não me engano, eu lembro de uma notícia da época que incluía o desenvolvedor-chefe dessa criptomoeda saindo e o projeto acabou que nunca recuperou. Ele até teve um bom desenvolvimento aqui no começo de 2024, junto com várias outras criptomoedas, mas foi uma coisa que não conseguiu ser sustentada. Em termos de qualidade técnica, ela não é uma blockchain ruim, trouxe inovações interessantes e ela tinha um monte de diferenciais competitivos interessantes, só que em termos de ecossistema a nota vai lá para baixo e com 5.15 de pontuação aqui eu também não consigo colocar ela em um lugar diferente do Tier D. Número 3, Gnosis. A Gnosis é uma criptomoeda interessante também. Ela brilha em termos de upside, tá? Ela tem uma pontuação na média aqui em termos de qualidade técnica, ela não deixa nada a desejar. Em termos de ecossistema, ficou uma pontuação baixa, porque ela ainda é um projeto muito pequeno e a gente pode observar que ela teve um grande crescimento. O ecossistema dela é um ecossistema pequeno, mas o TVL dela aumentou bastante. Tá com um TVL de 256 milhões e foi uma coisa que se desenvolveu. Então isso aí já é uma pontuação muito positiva para ela, porque ela é uma criptomoeda que está se desenvolvendo. Ficou com um upside gigantesco porque ela está muito aqui embaixo. Ela está com 437 milhões de dólares em capitalização de mercado, então ela ainda tem muito espaço para subir, sem contar que o tokenomics dela não é ruim e ela também teve um crescimento muito bom no seu ecossistema, o que também puxa o upside para cima. Em termos de confiabilidade, também é um projeto interessante. O projeto é transparente, eles se comunicam com a comunidade com uma grande frequência, então, na minha visão, isso é um ponto positivo para ela e ela ficou com uma nota excelente aqui, de 6.57. Tanca essa aí. A Gnosis ficou com uma pontuação maior do que Cardano e Solana e ela vai ficar no S-Tier, pelo menos em termos de pontuação. Número 2, Sei. A gente já pode observar aqui que ela é uma criptomoeda que tem uma capitalização de mercado relativamente baixa e ela teve um crescimento muito grande, o que é uma coisa engraçada dado o fato de que ela tem um nome tão parecido com outro projeto. Não deixa a desejar em termos de qualidade técnica, na verdade, é um projeto que tem uma blockchain excelente. Não deixa a desejar também em termos de upside, até porque o projeto está com uma capitalização de mercado muito baixa e ele teve um bom desenvolvimento, um bom crescimento do ecossistema. Na verdade, se não me engano, foi o segundo maior, porque se a gente olhar aqui, ó, vamos procurar o ecossistema da Sei. Ele teve um crescimento absurdo. Vamos ver? Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. No final de 2023, ele estava
estava com 3,5 milhões de dólares em termos de TVL e agora está em 84, o que não é exatamente muita coisa, mas é um crescimento muito grande. Então ele é um projeto que se destacou bastante nesse quesito, e a nota baixa na parte do ecossistema para ele é simplesmente porque é um projeto que ainda está pequeno, ele ainda tem muito para crescer, então essa nota ainda pode aumentar bastante, tá? Eu acredito que essa pontuação aqui está adequada para ela também, 6.2, o que significa que ela vem para cá. Número 1, Sui. Para finalizar, vamos ver a Sui. Ela não deixa a desejar em termos de qualidade técnica e também não em termos de upside. Afinal de contas, a Sui é uma criptomoeda que ela ainda tem um bom espaço. Olha, ela está com 2,3 bilhões de dólares em termos de capitalização de mercado, então ainda tem para onde subir. E ela possui um ecossistema que acabou se desenvolvendo bastante. Ela recebeu uma nota boa aqui, olha, 8,5, porque ela teve um desenvolvimento de TVL alto também. Ele foi aqui, ó, do finalzinho de 2023 para 180 milhões de dólares em TVL, teve uma alta de 750 e agora está com 559, sendo que no meiozinho de 2023, olha, era um TVL ridiculamente baixo e ficou bem mais alto, o que mostra que o projeto teve um bom desenvolvimento em termos de ecossistema. Entretanto, o ecossistema ainda é pequeno, tem poucos DEPs e a nota acabou ficando mais para baixo por causa disso. Em termos de upside, ele tá interessante, ainda tem para onde subir, igual eu comentei anteriormente, e tem um tokenomics interessante, mas ele ainda tem um pouquinho que deixa a desejar, né? Em termos de confiabilidade, é alto, mas também não é exatamente a melhor coisa do mundo, o que significa que esta criptomoeda fica aqui no B tier. A gente chegou nesse tier list aqui, mas eu vou dar uma mexidinha aqui, pessoal. E bem, depois de dar uma leve ajustada aqui na nossa tier list, ficou assim: Cardano e Solana no tier S, Gnosis, Near, Tezos, Multiverse X, Polkadot e Injective Protocol no tier A, e por aí vai, a gente tem as outras. E dessas, cara, eu acredito que as criptomoedas que têm o maior potencial são a Injective, a Gnosis, a Near, a Tezos e a Multiverse X, porque elas têm um upside muito baixo, uma qualidade técnica e qualidade do projeto como um todo excelente. E, cara, é simplesmente um potencial muito grande e aliado com um preço muito barato. É melhor ou quase como se fosse a oportunidade de você comprar Ethereum a 10 dólares, voltando no tempo lá pra 2015, 16, não sei quanto que tava 10 dólares, mas foi em algum ano desses aí. E bem, deu pra perceber que esse vídeo foi longo e ele deu um trabalho da peste pra fazer. E por isso eu quero pedir um favor pra você que vai funcionar perfeitamente como um agradecimento por eu ter feito esse conteúdo, que é se inscrever aqui no canal e ficar ligado para assistir os próximos conteúdos que eu publicar. Ah, e se você criar uma conta na Prime XBT também vai me ajudar demais, porque é um patrocínio novo, vocês já viram, tem que entregar resultado ali para os novos chefes. Link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado.